Laceração perineal. Existe alguma forma da gente reduzir as chances dela acontecer durante o trabalho de parto? Muito prazer, eu me chamo Thaís, sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a laceração perineal. Para a gente começar a falar desse assunto, a gente precisa entender o que é uma laceração perineal. Então, uma laceração perineal nada mais é do que a ruptura de um tecido da vulva, do canal vaginal ou da região anal que pode estar acontecendo durante o trabalho de parto. Então, naquele momento que a cabecinha do bebê passa no canal de parto, essa musculatura ela precisa alongar para que essa passagem vá acontecendo. E durante esse alongamento, quando a gente tem um rompimento dessas fibras, seja de tecido mucoso, seja de tecido muscular de assoalho pélvico, seja de região de esfíncter ou muscular de ânus, a gente tem então a laceração perineal. É importante a gente pensar que existem vários graus de laceração perineal. Então, a laceração perineal não é tudo igual, elas não são todas iguais. Elas são divididas em 4 grupos e a gente vai identificar elas de acordo com as áreas que foram atingidas, tá? Então, para a gente começar a entender, a laceração de primeiro grau, que é uma das lacerações mais comuns do trabalho de parto, acontece somente nessa região externa de mucosa. Então, nos lábios internos, nessa região de introito vaginal, mas ela não vai atingir a parte de tecido muscular, não vai atingir o assoalho pélvico em si. É uma laceração que tem uma recuperação super rápida. Essa parte de mucosa da nossa vulva, ela é bem parecida com a mucosa da nossa boca. Então, todo mundo já se mordeu, todo mundo já passou por alguma coisinha na boca e a gente sabe, né, o quanto que é rápido para cicatrizar, porque é uma área muito vascularizada, tá? Então, as lacerações de primeiro grau são lacerações, assim, extremamente rápidas de recuperação, não costumam necessitar de pontos, tá? Às vezes a gente dá um pontinho só para esse sangramento passar um pouquinho mais rápido, mas no geral elas nem existem a necessidade, né, de fazer um pontinho. No geral, a equipe ela prefere nem fazer nenhum pontinho porque a recuperação é extremamente rápida. Na laceração de segundo grau, então a gente vai ter a ruptura dos músculos do assoalho pélvico, ou seja, algum músculo nesse introito vaginal sofreu rompimento, algumas fibras sofreram rompimento. Vai necessitar de ponto? Depende do tanto que rompeu essa fibra, depende do sangramento que a equipe vai encontrar ali. Então, às vezes pode ser sim necessário fazer uma correção, fazer uma sutura para estancar esse sangramento e para uma melhor recuperação. As lacerações de segundo grau também possuem uma recuperação rápida, né? Uma cicatrização rápida, também é uma área extremamente vascularizada. Geralmente as lacerações de segundo grau não estão associadas a nenhuma complicação maior, a nenhuma intercorrência, né? Não estão associadas a maior chance de incontinência, a maior chance de prolapsos, tá? E a gente espera uma laceração em partos normais, digamos assim, em partos sem complicações, realmente até segundo grau, tá? Então é uma laceração comum também de acontecer. É a laceração que mais acontece, na verdade, durante os trabalhos de parto, tá? É uma laceração, então, como eu falei, que tem uma recuperação rápida e que geralmente está associada a desfechos bem positivos. Não é uma laceração com que a gente se preocupa, assim, tanto, digamos assim. As lacerações de terceiro e quarto grau, sim, são lacerações extensas e são lacerações que a gente não espera durante um trabalho de parto fisiológico. São lacerações que já atingem a região de ânus, então a laceração de terceiro grau vai pegar a parte de esfíncter externo anal e a laceração de quarto grau vai pegar a parte de esfíncter interno anal, tá? Esses dois tipos de laceração são lacerações que geralmente estão associados com alguma complicação durante esse período expulsivo, tá? O uso de algum instrumento como vácuo, como fórceps, o uso de força, um puxo dirigido muito longo, muito intenso, um puxo com o uso de analgesia, tá? Então, um má posicionamento dessa mulher durante o trabalho de parto, uma musculatura muito tensa, uma musculatura muito rígida. Então, não são lacerações que a gente vê comumente, tá?
mas que podem acontecer. Existem alguns fatores de risco que podem aumentar as chances realmente para essas lacerações. Essas duas lacerações já possuem um tempo de recuperação um pouquinho mais elevado, tá? Alguns casos a gente precisa fazer uma reconstrução perineal, então a paciente ela já sai da sala de parto para o centro cirúrgico para fazer essa reconstrução de períneo, tá? E essas lacerações, sim, estão associadas a maiores complicações, como incontinência urinária, incontinência anal, fecal, dor, desconforto, disfunção sexual nesse pós-parto imediato. Então, realmente, esse tipo de laceração, esses traumas perineais mais extensos, são os traumas perineais que a gente precisa pensar em evitar, em formas realmente de prevenir, para que a gente não tenha esse tipo de laceração. E o que eu posso fazer para evitar ter uma laceração tão extensa e para fazer com que eu tenha a menor laceração possível, digamos assim? Então, existem alguns fatores, como eu falei, né, como eu mencionei antes, que estão associados a essas lacerações maiores. A primeira coisa de tudo é o preparo perineal, tá? Quanto mais essa musculatura ela tá elástica, ela consegue alongar, menos rompimento a gente tem, tá? Então, quanto mais tensa, quanto mais rígida tá essa musculatura, menos ela vai conseguir se alongar e mais ela vai romper realmente durante esse trabalho de parto, tá? Então, esse preparo da musculatura é a primeira coisa que a gente realmente precisa pensar durante o pré-natal, tá? Pra gente preparar essa musculatura, a gente tem a massagem perineal, que vai pensar, né, em promover esse relaxamento e essa elasticidade dos tecidos. E a gente tem o treino muscular do assoalho pélvico através da fisioterapia pélvica, que também vai pensar em melhorar a funcionalidade dessa musculatura. Uma musculatura funcional, uma musculatura que está cumprindo com as funções, é uma musculatura que gera menos laceração no trabalho de parto, tá? Então, a primeira coisa, preparar esse períneo durante o pré-natal com a fisioterapia pélvica, com o treinamento muscular e com a massagem perineal. Segunda coisa que a gente pode pensar durante esse trabalho de parto já, para reduzir as chances de laceração, são as posturas de parto. Então, a gente sempre precisa pensar em posturas que vão favorecer esse relaxamento perineal, tá? A gente sabe que a postura deitada não tem gravidade, que a postura deitada ela não é uma postura confortável, e se a gente associa os joelhos virados para fora, a gente está fechando a nossa pelve e acaba necessitando de ainda mais força para conseguir fazer a expulsão desse bebê. Então, posturas mais verticais, posturas que favorecem a abertura e a dinâmica pélvica, como quatro apoios, como cócoras, como realmente de pé inclinado para frente. Até a postura de lado, mesmo não tendo gravidade, permite, né, uma maior amplitude pélvica. São posturas, são posições que vão reduzir essa sobrecarga em cima da musculatura, que vão necessitar de menos esforço durante o expulsivo e, consequentemente, vão reduzir as chances de uma laceração. As posturas que mais estão associadas com lacerações mais extensas de parto são as posturas deitadas, né? Então, deitada de perna aberta e sentada na banqueta, principalmente de forma inadequada, tá? Então, a banqueta de parto não é que ela seja uma vilã, mas geralmente a paciente ela tá mal posicionada e ela passa muito tempo ali sentada em cima da banqueta e esse ficar sentada muito tempo em cima da banqueta acaba gerando uma maior sobrecarga, um maior edema vulvar, o que favorece então a laceração perineal, tá? E o terceiro item que a gente precisa pensar para evitar uma laceração de parto mais extensa é evitar o puxo dirigido, tá? Quanto mais espontâneo for esse puxo, quanto mais a mulher seguir os instintos do corpo dela, menos laceração perineal a gente vai ter. Quanto mais ela tá forçando, tá fazendo força no momento inadequado, no momento que ela está sem contração, maior vai ser essa laceração perineal, tá? O puxo dirigido geralmente está associado com analgesia, geralmente está associado com um puxo mais prolongado, então isso também é um fator que contribui para a gente ter uma laceração, um trauma perineal mais grave, tá? Então, recapitulando, as três formas da gente evitar as lacerações mais graves são preparar essa musculatura ainda durante o pré-natal, escolher uma boa posição durante o trabalho de parto e evitar o puxo dirigido, ter um puxo mais espontâneo, relaxar mais e seguir mais o que o corpo está te pedindo durante o trabalho de parto, tá? Esses três itens, né, essas três questõezinhas
vão fazer bastante diferença, vão te ajudar bastante a reduzir as chances de lacerações mais graves durante o trabalho de parto. Então, a minha dica para ti é comece a fisioterapia pélvica o quanto antes, então procura um físio, porque dentro da fisioterapia pélvica, além da gente fazer esse preparo perineal todo durante o pré-natal, a gente fala muito dessas questões de postura, sobre o tipo de força a ser utilizada no expulsivo, de uma forma a proteger realmente esse assoalho pélvico. Então a gente transforma realmente esse período de expulsivo, a gente treina muito esse período de expulsivo para que você chegue lá, né, na hora do parto com uma maior consciência, com uma maior percepção e com um maior conhecimento do que pode ou não pode ser favorável realmente para ti. Para quem não tem fisioterapeuta pélvico na sua região, eu indico super a jornada Pleno Gestar. Então, para quem não conhece ainda também, a jornada Pleno Gestar é o meu curso online, é o meu treinamento online para gestantes. Foi pensado realmente em vocês. Então, tudo que eu trabalho dentro do consultório com as minhas pacientes está dentro do Jornada Pleno Gestar. Dentro do Jornada Pleno Gestar, a gente fala de todas as fases de trabalho de parto, como preparar esse períneo, como que vai ser esse expulsivo, todas essas posturas, né, todos os prós e contras de cada postura, para que você viva um momento mais tranquilo e mais consciente, para que você se sinta mais segura para vivenciar esse momento e para que esse parto seja uma boa experiência para ti, tá bom? Então, estou te esperando por lá e espero te ver mais vezes por aqui. Beijinhos!